Boa tarde, gente. Boa tarde, Nação Azul Marinho do Recife. O bom de fazer oposição é que a própria diretoria lhe motiva, né? E nós iremos, batemos o martelo hoje com os colegas, estamos fechando a chapa e vamos sim lançar uma chapa para concorrer à eleição do Sindiguarda Recife. Um colega hoje de manhã, inclusive participante da chapa, me enviou um vídeo onde o atual presidente do Sindiguarda Recife menciona que o Sindiguarda Recife é metade aqui, metade nacional. Essa semana se falou muito nisso, inclusive chegando até a dizer que o Sindiguardas era internacional, o Sindiguarda Recife. Eu espero que os Sindiguardas que as guardas de outros países tenham tido resultado com o Sindiguarda Recife, né, já que ele é internacional, porque a guarda de Recife não tem tido nenhum resultado. E hoje, inclusive, eu recebi também o decreto do prefeito regulamentando a nossa escala de trabalho e legalizando o ilegal, que é nos comparar a seletista, né? Regulamentou agora a inclusão da hora de almoço no período de trabalho, sem contabilizar para a carga horária de 8 horas diárias. Saiu esse decreto hoje. Então, isso me remeteu a como tudo começou, a como foi criada a oposição em Recife hoje. Nós formamos uma comissão para trabalhar junto ao sindicato, não uma, mas duas comissões para trabalhar junto ao sindicato, no final de 2016 para 2017, e começamos o trabalho. E sempre observamos dentro do trabalho da comissão, no momento eu fazia parte da comissão da 13.022, eu, o colega Aleph, Petros, colega Gilson, e nós começamos a identificar que sempre que o presidente do sindicato chegava na negociação, inclusive muitas vezes muito atrasado, muito além do que a gente já tinha conversado, negociado, e atrapalhava a negociação. Culminou no dia em que nós acordamos com o secretário Murilo Cavalcante armar 100 guardas. Isso chegou a ser acordado, o comandante Marcílio estava na sala, o comandante inclusive estava sentado ao meu lado, conversou comigo para aceitar os 100, que ainda era, a gente tentava aumentar esse número, e ele disse a nós assim, ele me disse assim: Marília, de 100 para 500 é um pulo. Vamos aceitar? Eu disse, tá certo, comandante, vamos aceitar os 100. Porque é verdade que é um caminho, é um início. No final da reunião, com tudo já certo, chega o presidente do sindicato, senta na mesa, começa a discutir com o secretário sobre colocar o porte de arma na funcional, que seria uma coisa inerente, pelo menos aos 100 que seriam armados. E saímos de lá daquela reunião com um acordado que seriam 100 colegas capacitados e armados. E quando, para nossa surpresa, o presidente ficou na sala com o secretário, e quando nós saímos, daqui a pouco chega nas nossas mídias sociais uma entrevista do secretário dizendo que não ia armar a guarda do Recife. Nenhum, nem 100, nem 500, nem todos, nem nada. Foi aí que decidimos então mostrar para a categoria o que estava acontecendo. Que as comissões sentavam na mesa para negociar, tinham algumas conquistas e eram atrapalhadas pelo próprio líder do sindicato. Então nós pusemos isso em assembleia, e foi aí que começou a oposição natural, claro, em Recife. Porque não tem como ser situação com a pessoa jogando contra você, jogando contra a sua categoria. Não tem como. E nós observamos isso várias vezes, inclusive na leitura de atas, na leitura de acordos, como por exemplo agora. E por isso que isso me remeteu a essa lembrança. Porque eu estou aqui com um acordo feito no dia 15, esse foi o acordo feito no dia 15 de junho desse ano, e eu me lembro bem de eu ter dito que a gente precisava de mais tempo para discutir aquilo ali, porque eu tinha certeza que era melhor voltar da greve sem ganhar nada do que ganhar isso aqui, e eu estava com o acordo na mão, vendo claramente que
ele não lia exatamente o que tinha. Muito inclusive porque ele falava que o último item, o item 14, era a volta da escala de 8 horas, voltando a largar às 15 horas. De 7 às 15. E não era isso que tinha escrito aqui. O que tem escrito aqui é: será expedido ato normativo regulamentando o artigo 11 da Lei 17.955/2013. A 17.955/2013 é o nosso PCCV. E o artigo 11 fala da nossa escala. O artigo 11 fala da nossa escala. E que tinha sido alterada e que agora foi regulamentada hoje. Como dizia aqui. Então a gestão cumpriu o acordo, né? Na verdade aqui a gestão está cumprindo o acordo que fez com o sindicato, com a categoria naquele momento. Só que quando o Everson lê esse documento, ele não fala que é isso, que é a regulamentação. E eu claramente percebi isso na mesa com o papel na mão e falei. Mas os colegas, não por estarem querendo votar a favor da gestão, que é o que ele vive dizendo, que a culpa é dos colegas que votaram a favor da gestão, porque ele mesmo estava ali tendenciosamente fazendo os colegas votarem a favor da gestão. Os colegas não estavam tentando votar a favor da gestão. Os colegas estavam querendo voltar ao trabalho porque não aguentavam mais desconto de falta. Uma das outras situações que nós tentamos evitar inúmeras vezes, e vários colegas falaram conosco: Marília, eu tô com medo de levar as faltas. Eu digo: tem calma, rapaz, a gente vai entrar com a cautelar. Porque a gente ficou, eu e o colega Lucas Petros, diretor jurídico da AGIS, em cima do doutor Eduardo Moraes, o advogado do sindicato, para ele entrar com a medida cautelar impedindo os descontos. Insistimos. O colega ficou colado no advogado até ele protocolar o pedido. Ele protocolou e os descontos entraram. Ele protocolou na instância incorreta. E a juíza se declarou incompetente, tendo inclusive ele desistido da ação e não entrado novamente na instância correta, né? E passamos tudo que passamos, contando que ao menos o jurídico do sindicato ia se posicionar, inclusive pressionados por nós e pressionados pela AGIS. Mas não foi isso que aconteceu. E foi isso que levou os colegas a quererem voltar a trabalhar. Agora eu vivo dizendo, eu digo, é melhor sair de uma greve sem nada do que sair com isso aqui. Uma diretoria que hoje se orgulha em deixar feitos legados. Que feitos? Que legados? Nossa vida está cada vez pior. Em 2017 foi 0% de aumento. Em 2018 foi 1,8%. O risco de vida que nós queríamos negociar um aumento, mas sobretudo transformá-lo em valores percentuais para não ficar congelado, veio 15% em cima do valor do risco de vida e não do base. Ou seja, nada. Nada. 15% de R$300 é R$35. Foi o que veio. Então, hoje eu vou colocar esse documento aqui na íntegra para vocês nas redes sociais, certo? Tirar foto dele aqui para vocês verem. Esse foi o acordo do dia 15. Aí outra coisa que eu queria mencionar com vocês aqui é que tem sempre sido muito rebatido, inclusive até para dizer que vai ter eleição. O presidente fala nisso, querendo jogar sobre nós toda a culpa das perdas da categoria. Quero lembrar que nós nem existíamos quando passamos de 6 horas para 8 horas. Nós não éramos nem organizados, não éramos nem oposição. Éramos mais um voto dentro da guarda, como ainda somos. Porque enquanto não se senta na cadeira da direção do Sindiguardas, você é só um voto. Então no dia 30, que ele tanto fala, dia 30 de maio, fomos todos para a prefeitura para fazer um acordo. Chegamos lá, quem estava foi o ex-vereador Osmar Ricardo, há mais de 20 anos no sindicato dos servidores da prefeitura, que já tinha aceitado, sob muito protesto dos funcionários da prefeitura, das outras categorias da qual ele representa, os 1,8%. Todos, inclusive, muito revoltados com essa decisão do sindicato em aceitar isso. Ele estava lá. Então já não podíamos mais prever algo bom, né?
e com a manobra dele junto com os secretários e Everson, impediram a entrada da comissão na reunião. E subiram apenas eles, alguns vereadores que voltaram com declarações tendenciosas para a categoria, e voltaram com esse acordo aqui, que eu também vou disponibilizar para vocês na íntegra. Na íntegra. Certo? E uma coisa que sempre se menciona, que o atual presidente sempre menciona para jogar a culpa do resultado de 30 dias de greve, nenhum ofício para a prefeitura oficiando a nossa greve, e ele quer jogar a culpa do mal final da greve para nós, a categoria, por causa de um dia, uma assembleia, que foi essa aqui, que ele faz questão de dizer, um acordo que ele faz questão de dizer que lá conseguiu o arquivamento dos PADs, a retirada das faltas, e aqui na segunda página vocês vão observar claramente que não houve isso. Diz aqui: sugestão do advogado, na ocasião, doutor Anderson Flecha, representante da AGIS, porque nem Eduardo Moraes se dispunha a participar das nossas assembleias e das nossas negociações. Então Flecha sugeriu o arquivamento dos PADs, devolução dos valores das faltas e não a represária. Então diz aqui no trecho: o presidente do Sindicep, Osmar Ricardo, fez uma proposta de retirar as faltas dos agentes de segurança. O secretário Carlos Muniz se pronunciou que não pode resolver a situação da forma como está sendo proposta pelo vereador, advogado e pelo sindicato, que nesse momento é importante que a situação se acalme e todos voltem ao trabalho. Na ocasião que foi lido isso aqui, lá, mais uma vez, foi mostrado que não é passado na íntegra o que tem, e sim de forma tendenciosa. E foi apenas isso que nós fizemos, inclusive. Foi desmentir que esse papel estava garantindo a retirada dos PADs e das faltas. Porque foi isso que foi dito lá. E nós só fizemos ler o que estava escrito de verdade e mostrar que isso não estava garantido. E centenas de guardas votaram a favor de não voltar ao trabalho, mesmo temerosos, porque identificaram que estavam sendo enganados mais uma vez na leitura da pauta de acordo. Vou disponibilizar na íntegra também para vocês. Então, na segunda-feira, se eu não me engano foi uma sexta-feira, na segunda marcamos a ida à TV Clube. Segundo o presidente do sindicato, haveria lá uma coletiva ao vivo com os guardas. Nos mobilizamos, guardas foram, levaram cartazes, levaram seus filhos, levaram sua família para protestar. Chegou lá, a porta da emissora estava fechada e as mesmas histórias de que a prefeitura não aceitava sentar conosco, apenas com ele, que não sei o que, Enviamos, votamos entre nós por dois colegas, pelas suas formações, um advogado, outro contador, inclusive da nossa confiança também, como muitos outros são, e esses colegas foram, juntamente com o sindicato, e chegaram lá, foram retirados da sala. Inclusive de maneira grosseira. Foram retirados da sala de maneira grosseira. Certo? Então, falar é muito fácil. Provar é difícil. Agora eu guardo tudo. Eu guardo tudo e vou disponibilizar os dois documentos na íntegra. E quero lembrar também, pedir desculpa a vocês que está se estendendo um pouco o vídeo, mas é necessário. Mas eu quero lembrar também que em 2017 estivemos em paralisação. Na nossa última assembleia, quando retornamos, estávamos na Câmara Municipal do Recife reunidos. Inclusive com grande parte da terceira turma, que ainda não tinha iniciado seu curso de formação, estava com data marcada para iniciar e sem a certeza se iam iniciar. Já tinha sido adiado 2 vezes. Os colegas pediram demissão. Os futuros colegas, que hoje são nossos colegas, pediram demissão para fazer o curso de formação e não estavam ainda. E lá eu me pronunciei
dizendo que não seria justo nós voltarmos sem eles estarem dentro do acordo, porque eles fizeram parte da paralisação e das mobilizações durante todo o período. Vai ficar um pouco grande aqui o vídeo, eu vou ter que dar uma... Certo, beleza, ajeitei. Então todos os nossos colegas deveriam estar incutidos no acordo. Essa era a nossa ideia. Porque nossos colegas participaram conosco, inclusive fechando CTTU na época, que a CTTU na época não parou. Hoje, colegas que querem fazer, inclusive, parte do sindicato, saíram pela porta dos fundos lá para trabalhar, chegaram fardados para trabalhar, não participaram de nenhuma mobilização durante todo esse tempo, e hoje querem representar a categoria, quando na verdade são apenas mais um da gestão. E nós queríamos isso. Fomos para a mesa com a nossa colega Roberta Dias, representando a terceira turma, e lá foi batido. Nos ameaçaram de pá, de falta. Conversamos. E infelizmente não teve condições de botar a terceira turma no meio. Ou a gente ficava firme ou a gente voltava. E tinha todas aquelas ameaças dos 80 pares do pessoal que subiu à prefeitura. E resolvemos voltar. Fui muito criticada por isso, inclusive. Por ter naquele momento achado que era melhor nós voltarmos. E as mesmas pessoas que criticaram naquele momento porque a gente voltou, criticam hoje porque a gente não voltou. Só que estar aqui e fazer negociação é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil. Muito difícil. Não é fácil. Não é para todo mundo. E tem que inclusive ter muito peito. Então, meu amigo, vai ter a eleição para o sindicato. E você precisa votar em quem vai ter peito. Principalmente quem vai ter peito para reorganizar todas essas nossas perdas. Nós hoje temos como advogado o Dr. Rodrigo Almendra. E eu já contactei ele para ser o advogado do Sindiguarda Recife. Caso nós sejamos eleitos ao Sindiguardas para a diretoria, será o advogado de toda a categoria, o Dr. Rodrigo Almendra, um dos melhores advogados criminalistas e administrativos, para poder justamente recorrer desse tipo de coisa que aconteceu hoje, esse decreto que regulamenta uma coisa ilegal. Nós vamos precisar recorrer isso na justiça. Nós vamos precisar recorrer na justiça, inclusive, já mandei para ele a ata da Assembleia que aprovou o PCCV e a ata e a filmagem, inclusive, da aprovação do PCCV, quando nossa carga horária saiu de 6 horas para 8 horas. Que o atual presidente estava na mesa e empurrou o PCCV junto com a votação salarial. Uma votação que chamaram a gente que era para equiparação do nível médio. E no final ele diz, quem está aprovando isso aqui está aprovando também o PCCV, viu? E empurrou. E a gente passou de 6 horas para 8 horas em todo o país. Canto nenhum no mundo a categoria briga para aumentar a carga horária. Só Recife aumenta. Só Recife aumentou. Então que legado é esse que vai se deixar? Disse que é um sindicato de âmbito estadual, nacional, internacional. Eu espero que dos outros países e das outras cidades tenham tido ganhos, porque Recife não teve. O pior que tudo isso é com nossos recursos, nossas verbas, né? Sem contar outros tipos de coisas que aconteceram aí. No mais, meu amigo, abra os olhos, porque muitas mentiras já foram ditas. Muitas mentiras foram ditas ao ler um acordo. Muitas mentiras foram ditas nas prestações de conta. Muitas mentiras foram ditas a nosso respeito. E agora vão ser ditas muitas mais. Muitas mais. Porque não há interesse que se surja uma nova chapa. É engraçado que no vídeo ele fala que esperava que houvesse uma chapa única. Não existe chapa única apoiando ele. Não existe a gente apoiar ele. Então não existe chapa única. A chapa que está com ele apoia ele. E já temos informações lá de dentro, que essa história de que ele não vem na chapa é mentira. Vão na primeira assembleia fazer uma manobra para colocar ele no Conselho Fiscal para poder ele continuar na Federação Nacional das Guardas. Então ele vai continuar no sindicato. Vai continuar usufruindo dos nossos recursos sem nós termos nada. Nós não temos um convênio, nós não temos um clube, nós não temos um convênio com estande de tiro, a gente não tem nada, a gente não tem nem o nosso próprio prédio. Dá no nome de quem o nosso prédio? Nosso prédio está no nome de quem? Quem forneceu aquele prédio?
Aí diz que nós não propomos ações, propomos várias, inclusive a ronda sindical foi ideia de Aleph. Aleph sempre teve vontade dessa ronda sindical para passar nos postos. Ele criou, alugou um carro, adesivou, passou em quantos postos? Você recebeu aí a visita da ronda sindical? Pelo contrário, a gente viu, foi o carro alugado pelo sindicato de bar em bar, bebendo, por aí bebendo. O povo tirava foto do carro nos bar pela rua e ele nos bar bebendo. E o carro sem passar em nenhum posto. Nós propomos sempre, fechamos acordo com a gestão de armar 100 guardas. E ele chegou e sabe Deus o que ele fez, que daqui a pouco o Murilo estava dizendo que não armava mais ninguém. Então, meus amigos, abra o olho, pare de ser enganado. Abra o olho, pare de ser enganado. Porque a oposição aqui só tem uma, que é a nossa chapa. Qualquer outra chapa é a gestão. É a gestão para dividir voto. São acordozinhos para botar ele dentro da chapa depois. Entendeu? Porque falar é fácil. Agora só quem vem lutando pela categoria durante todos esses anos somos nós. Porque sempre foi o meu ímpeto. Sempre foi da minha natureza. Eu me lembro da gente ter acabado de entrar, não recebia nem 60 horas. Eu estar discutindo com o Bosco no pátio da CTTU. Conversando com os colegas para a gente tirar o nome da extra para poder a gente começar a receber 60 horas. Porque o nosso salário não era nem R$1.000. Então, meu amigo, ou você é de luta ou você não é. Quando você é de luta, você está em todas as lutas. Como muitos dos nossos colegas e vários desses, eu convidei para vir para a nossa chapa, porque sempre estiveram na luta. Quem não esteve, não vem para a nossa chapa. Quem não esteve em luta, quem não luta pela categoria, não vem para a nossa chapa. Então não existe isso de chapa única, muito menos para lhe defender. Muito menos para defender essa direção. Vamos junto, vamos ficar atento, principalmente às manobras, para não haver fraude nas eleições. Certo? Se atente, se filie, vote, é o seu futuro. Veja como o sindicato decide a sua carreira. A gente tinha aqui uma promoção que era esdrúxula. Lavava-se o cachorro da mulher do coronel, era promovido. O colega que lutava pelos seus direitos não era promovido nunca. A duras penas, trocado por uma carga horária diferente, aumentou nossa carga horária, que piorou ainda mais agora com esse decreto de hoje. E conseguiu-se uma promoção por tempo de serviço. Ruim, porque fita sem dinheiro não é uma boa promoção. É melhor você ficar passando de níveis sem ser promovido, mas pelo menos fica ganhando os valores. Mas infelizmente nem isso nós conseguimos. Mas a gente está aí para lutar e para reaver tudo isso. Para reaver a nossa carga horária, para reaver o nosso direito, para tirar esses 50% de merecimento, para evitar tomadas de decisões como foi a de dividir a terceira turma, sem pensar no pai de família que passou aí 3, 4 anos desempregado. E para voltar a ter representatividade. Nós vamos lançar nossa chapa, sim, e estaremos conversando com todos vocês. Compartilhe esse vídeo com todos os colegas da guarda. Ele é grande, mas vale a pena, que é para você saber o que aconteceu e o que está acontecendo.